Olá pessoal, tudo bem? Fernando Reis, professor de Química, e na aula de hoje nós iremos falar de ligações químicas. Dentro das ligações químicas nós teremos ligação iônica, ligação covalente apolar e ligação covalente polar e ligação metálica, certo? Antes de iniciar a falar da ligação iônica que nós iremos ver hoje, aqui tem um quadro, você vê na verdade 3 quadros de história em quadrinhos. Talvez a princípio esses quadros não quer dizer muita coisa para vocês, porque a gente não estudou o assunto, mas no final da aula vocês vão ver que esse quadro tem muita coisa a dizer e posteriormente nós vamos trabalhar em cima dessas histórias em quadrinhos para nós vermos o entendimento de vocês, ok? Mas antes de começarmos a falar de ligações iônicas, nós vamos falar, perdão, de ligação iônica, desculpa, iremos falar da regra do octeto. O que diz a regra do octeto? A regra do octeto ela estabelece que os átomos devem possuir 8 elétrons na sua camada de valência de modo a adquirir estabilidade química. Por que 8 elétrons? Por que os átomos eles precisam adquirir 8 elétrons na camada de valência? Na tabela periódica nós estudamos os gases nobres. Nós vimos que os gases nobres na temperatura ambiente, eles são gases, por isso que são chamados gases, beleza? Eles são encontrados de forma isolada. Isso acontece porque eles são estáveis em condições ambientes, beleza? Eles possuem pouca reatividade também, esse é um dos motivos deles serem encontrados, eles são estáveis devido a essa pouca reatividade, e por terem essa estabilidade, serem encontrados de forma isolada, beleza? Eles acabam recebendo o nome de gás nobres em função dessa estabilidade. Como quase tudo na natureza procura-se estabilidade, você tende a procurar quem é estável para você ter uma certa referência. Na química também é semelhante. Então, para um átomo adquirir estabilidade, é interessante que ele adquira a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, detalhe, nem todos os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. Nós temos uma exceção, que é o hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência, ok? E só para relembrarmos, na tabela periódica, nós temos aqui o grupo 8A, ok? Aqui no grupo 8A, o grupo 8A, nós temos os gases nobres. Aqui o hélio, que vai ter 2 elétrons na última camada, e os demais têm 8 elétrons. Como é que os átomos podem adquirir essa estabilidade? Ele pode alcançar essa estabilidade de que forma? Eles podem alcançar a estabilidade compartilhando elétrons, recebendo elétrons ou doando elétrons. Okay? Quando eles compartilham, recebem e doam, eles acabam adquirindo a configuração eletrônica do gás nobre. E aqui nós temos como destaque essa distribuição eletrônica desses gases. Como eu falei para vocês, o hélio é o único gás que só possui 8 elétrons na última camada, os demais 2 elétrons na última camada, os demais gases nobres possuem 8 elétrons na sua última camada. Então, os átomos, para se tornarem estáveis, eles vão perder, ou vão ganhar, ou vão compartilhar elétrons. Então, qualquer elemento da tabela periódica que forme ligações iônicas ou formam ligações covalentes, nós vamos perceber que para eles se tornarem estáveis, eles vão ganhar, ou vão perder, ou vão compartilhar elétrons. E, professor, e como é que um átomo perde e vai perder elétron, e como é que um átomo vai ganhar elétron, ou compartilhar? Então é o seguinte, os átomos, na natureza, o átomo ele é neutro, ok? Na natureza, os elementos têm característica neutra. O que ele quer dizer isso, característica neutra? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Mas o que acontece? O átomo, para ele formar ligações, para ele adquirir estabilidade, quando ele está porque é o seguinte, o átomo de forma isolada, os átomos de forma isolada são estáveis apenas a quem? Os gases nobres, ok? Mas outros elementos químicos, para ele adquirir estabilidade, ele vai perder ou vai ganhar elétrons. Então, quando um elemento ele perde ou ganha elétron, ele se transforma nisso aqui.
nessa entidade que nós chamamos de íons, ok? Então, íons são espécies atômicas formadas quando uma espécie eletricamente neutra, ok? O número de prótons é igual ao número de elétrons, perde ou ganha elétrons. Quando perde elétrons, nós chamamos de cátion, e quando ganha elétrons, ele é chamado de ânion. Então, aqui eu tenho uma espécie eletricamente neutra. Então, o que vai acontecer? Ele, na situação, ele pode perder elétrons. Quando ele perde elétrons, ele passa a ser chamado de cátion e tem um caráter o quê? Positivo. Aqui tem alguns exemplos de elementos que perderam elétrons. O alumínio, esse mais 3 quer dizer que ele perdeu 3. O sódio mais 1 quer dizer que ele perdeu 1. O magnésio mais 2 quer dizer que ele perdeu 2. E o chumbo mais 4 quer dizer que ele perdeu 4. Ok? Vai ter uma outra aqui, nós estamos colocando, os exemplos, ok? De quando um elemento ele se perde elétrons. Então, nós vimos que um elemento, para se tornar estável, é necessário ele ter a configuração eletrônica de um gás nobre, não foi? Certo. E como é que ele adquire essa configuração? Perdendo ou ganhando. Então, como é que nós vamos analisar? Se você observar para essa distribuição eletrônica, eu tenho o sódio e ele está dividido em 3 camadas. Ó. Na primeira camada K, eu tenho 2 elétrons. A segunda camada, camada L, eu tenho 8 elétrons. E a terceira camada, eu tenho 1 elétron. Aí você lembra da regra do octeto. O sódio tem 8 elétrons na última camada. Você acha que é mais fácil ele ganhar 7 elétrons ou perder 1 elétron? Então é mais fácil ele perder esse elétron. Então quando ele perde esse elétron, olha o que acontece. Quando ele perde esse elétron, ele fica com 8 elétrons na última camada. Então ele passa a ter uma configuração eletrônica de um gás nobre. Ele passa a ter 8 elétrons na última camada. E nós representamos com uma carga, um mais aqui. Esse mais vai dizer que ele perdeu um elétron. Se nós pegarmos outro exemplo, o magnésio, o mesmo caso. Você vai olhar para a última camada, ele tem 2 elétrons, e na camada anterior ele tem 8 elétrons. Então, para ele ficar com 8 elétrons na última camada, é melhor ele perder esses 2 ou ganhar 6 elétrons? É melhor perder esses 2. Então, quando ele perde esses 2 elétrons, ele passa a ter um caráter positivo e com uma carga mais 2. Essa carga mais 2 quer dizer que ele perdeu elétrons e adquiriu configuração eletrônica de um gás nobre. Pegarmos o alumínio, o mesmo processo. Você vai olhar que ele vai ter 3 camadas. A primeira camada tem 2 elétrons, a segunda camada tem 8 elétrons e a terceira camada tem 3 elétrons. Então, ó, 3 elétrons, 8 elétrons e 2 elétrons, ok? Então vamos lá, para ele ter 8 elétrons na última camada, é melhor ele ganhar 5 elétrons ou perder esses 3? Perder esses 3. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê da facilidade de perder esses elétrons. Porque eles estão distribuídos em camadas e quanto mais distante esses elétrons estão do núcleo, menos forças, a força de atração entre o núcleo e os elétrons é bem menor. Por isso que é fácil se retirar. A gente viu isso lá em energia de ionização, eu expliquei com detalhes. Ok? Então, se o alumínio perder esses 3 elétrons, ele fica com Al mais 3 e também adquirir uma configuração eletrônica do gás nobre. Tranquilo? Agora, o que acontece se uma espécie neutra ganha elétrons? Quando uma espécie neutra ganha elétron, nós chamamos ele de ânion e carga o que? Negativa, ok? Pessoal, o mesmo processo acontece com o chumbo que nós vimos aqui, tá bom? Então, quando uma espécie neutra ganha elétron, nós chamamos ele de ânion e ele passa a ter uma carga negativa. Aqui nós temos o nitrogênio, o cloro, o flúor e o oxigênio, ok? Então, vamos lá. Se nós observarmos, vamos para o cloro. O cloro, na última camada, ele tem 3 camadas. Ó. A primeira camada, 2 elétrons, a segunda camada, 8 elétrons e a terceira camada, 7 elétrons. Então, para quem tem 7 elétrons na última camada, é mais fácil ele perder esses 7 elétrons para ficar com 8 ou ganhar um elétron? Ganhar um elétron.
Então, quando o cloro ele ganha um elétron, ele passa a ter essa configuração. Antes aqui era P5, agora é quanto? P6. E eu tenho uma cargazinha o quê? Negativa. Essa carga negativa quer dizer que ganhou um elétron. Então, se nós vamos observar o caso do nitrogênio. O nitrogênio ele tem duas camadas. Na última camada ele tem 5 elétrons. Ele, professor, mas tem como ele ter 8? Não. Mas vamos aqui, ó. Essa última camada teria quem? 2 elétrons. Se fosse parecer com o gás nobre, se ele perdesse tudo isso aqui, apareceu quem? Com o hélio que tem 2 elétrons. Mas só que quem tem 5 elétrons, você acha que é mais fácil ele perder esses elétrons ou ele ganhar? Esses 5 elétrons já tem uma certa atração com o núcleo, então é difícil de perder esses 5 elétrons. Então é mais fácil ele ganhar quantos elétrons? 3 elétrons. Então quando ele ganha 3 elétrons, ele passa a ter o que? Essa configuração. Ok? Antes aqui era 3 elétrons, 3 mais 3, 6. E aí, 6 mais 2, 8. E a carga é o que? Negativa. Vamos pegar outro exemplo, o oxigênio, o mesmo caso. Na última camada tem quantos elétrons? Tem 6 elétrons. E aqui eu tenho 2. É mais fácil ele perder esses 6 ou ganhar 2 elétrons? É mais fácil ele ganhar 2. Então, antes era 4, ficou 6 elétrons. E aqui ficou menos 2, quer dizer que tem 2 elétrons. Então, pessoal, é muito fácil de você analisar em termos de cálcio. Se você olhar para um elemento ele tem carga mais 3, você pode dizer com toda certeza que ele perdeu 3 elétrons. Mais 1 quer dizer que ele perdeu mais 2, perdeu um elétron. Mais 2 quer dizer que ele perdeu 2 e mais 4 quer dizer que ele perdeu 4. Tem menos 3, perdeu 3 elétrons, ganhou 3 elétrons. Menos 1 ganhou 1 elétron. E menos 2 ganhou 2 elétrons, ok? Tranquilo, pessoal? Isso é muito simples de ficar atento, né? Para facilitar, eu fiz isso. Na tabela periódica, quais famílias perdem elétrons e quantos elétrons ela perde? A família 1A perde 1 elétron. Então é X mais 1. Então todos os elementos da família 1A é X, tem 1 elétron. Então eu posso afirmar que o sódio é da família 1A. Por que, professor? Porque ele perdeu 1 elétron. A família 2A, ela perde 2 elétrons, então vai ser X mais 2. Então eu posso dizer que o magnésio é da família 2A, porque vai ter quem? Mais 2. A família 3A quer dizer que perdeu 3 elétrons. Nos casos aqui, o alumínio, ele perdeu quanto? 3 elétrons. Ok? Aqueles que tendem a ganhar elétrons. A família 4A, ele tende a ganhar 4 elétrons. Então aqui, vou pegar o carbono. A família 5A ganha 3 elétrons, tem aqui o nitrogênio, menos 3. A família 6A ganha 2 elétrons, aqui o oxigênio. Então aqui o nitrogênio da família 5A, perdão. O oxigênio, família 6A. Opa, aqui é 5A. Aqui a família aqui é 6A. Quem ganha da família 7A ganha 1 elétron, no caso aqui o cloro é da família 7A, ok? E o flúor também, tudo bem? Então, lembrem, família 1A, 2A e 3A vão tender a perder elétrons, a família 4A vão tender a receber elétrons. Professor, mas da família 4A tem elementos que ganham e perdem? Sim, vai ter situações que dependendo de com quem ele vai se ligar, ele vai perder ou vai ganhar elétrons, ok? Então vamos lá. E o que é ligação propriamente dita? É um tipo de ligação química que ocorre quando um metal cede elétrons definitivamente. Então ele vai perder elétrons de forma definitiva. Pode ser um ou mais elétrons para um outro átomo, no caso um ametal ou átomo de hidrogênio. Então você vai encontrar a ligação iônica quando tem um metal com a metal, ou então quando tem uma ligação com o hidrogênio, ok? Mas as ligações mais comuns que nós vamos ver é quando tem o metal ligado ao metal. Então, se o metal vai perder elétrons de forma definitiva, o ametal vai ganhar elétrons de forma definitiva. Então vamos lá. Então eu vou ter um metal e ele vai se ligar
eu tenho um metal, ele vai se ligar a um metal. Então, como eu falei para vocês, essa situação aqui ele vai perder elétrons, e aqui ele vai fazer o que? Ganhar elétrons. Quando eu vou ter o hidrogênio, o metal vai perder elétrons e o hidrogênio vai ganhar elétrons. Então, nesse caso aqui, eu tenho o que nós chamamos de ligação iônica, ok? Vou mostrar como exemplo aqui para vocês como ocorre uma ligação iônica. Então, aqui eu tenho o sódio e aqui eu tenho o cloro. Nós já vimos lá no slide anterior que o sódio ele perde um elétron e vimos que o cloro ganha um elétron. Então, o sódio ele vai ter 3 camadas e na terceira camada vai ter um elétron. E o cloro tem também 3 camadas, só que nessa são 3 camadas, só que na terceira camada tem 7 elétrons. Qual das última camada ele tem maior atração com o núcleo? É o cloro. Por isso que esses elétrons estão mais presos, certo? Ao átomo do que esse elétron aqui sozinho. Então ele tem uma pequena força de atração. Então é por isso é muito fácil retirar esse elétron. Então nesse caso aqui, se eu quero fazer uma ligação iônica, como é que ela vai ocorrer? O sódio é um metal. Por que eu sei que é um metal? Que é da família 1A, 3S1, terminou em S, família A, tem um elétron, família 1A. Ok, nós já sabemos. Então aqui é um metal, então ele vai fazer o que? Perder esse elétron. Na hora que ele ocorre a perda desse elétron, ele passa a se tornar o que? Um cátion de carga o que? Positiva, ok? Então ele se torna um cátion de carga positiva. O cloro ele acaba de receber um elétron. Então quando ele acaba de receber um elétron, ele fica com carga negativa. Então quando isso acontece, pode observar que os dois são estáveis, ó, 8 elétrons na última camada e aqui 8 elétrons na última camada. Então nesse caso aqui eu posso dizer que houve uma ligação entre quem? O sódio e o cloro. Isso ocorreu de forma de transferência de elétrons, foi uma perda definitiva de elétrons do cátion e ganho de elétrons do ametal, beleza? Então, um metal perdeu elétron, se tornou cátion, e um ametal ganha esse elétron, ele se torna ânion. Então, quando ocorre essa transferência de elétrons, nós podemos afirmar que houve a formação de uma ligação iônica por uma atração eletrostática. Carga positiva atrai carga negativa. E aqui nós temos um exemplo, só uma representação do sódio para reagir com o cloro. Reage de que forma? Quando o sódio perdeu elétrons e o cloro ganhou elétrons. Existe uma representação dessa molécula, do caso aqui do cloreto de sódio. Se vocês observarem na tabela periódica, qual deles tem o maior raio? O maior raio é o cloro e quem tem o menor raio é o sódio, porque nós vimos na tabela periódica que o raio atômico ele cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, ok? Ou é de cima para baixo? Ele cresce de cima para baixo. Então, por quê? Para relembrar, professor, é só lembrar, aumentou o número de períodos, que é o número de camadas, maior o raio. Então, na tabela periódica, ele aumenta da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, se vocês observarmos, nós temos essa forma bem organizada do sal, beleza? Então, isso nós chamamos de retículo cristalino, beleza? Essa organização desses íons aqui, por essas atrações, eles fazem com que os compostos tenham características bem específicas. No caso, apresentam uma forma bem definida, são sólidos à temperatura ambiente, no caso 25 graus Celsius e 1 atm. Eles possuem um elevado ponto de ebulição, ok? Quando eles são submetidos a fortes impactos, eles quebram facilmente, ok? Produzindo faces planas, podem ser duros ou quebradiços. E quando dissolvidos na água, conduzem eletricidade, porque esses íons vão estar dispersos no meio.
Então essas são características de compostos iônicos. Okay? E essa organizaçãozinha aqui nós chamamos de retículo cristalino, que mostra como esses elementos estão dispostos. Então, como é que ocorre essa atração entre eles. E como nós já sabemos como se formam as ligações dos compostos iônicos, e agora, como escrever a forma desses compostos iônicos? Okay? Então, vamos lá. Como eu posso escrever uma forma de dois, como a gente viu anteriormente, lá tinha NaCl. Por que que não foi ClNa? Ok? Por que que não existe essa escrita e sim essa? Então vamos lá. Todas as vezes que você escrever a forma de um composto iônico, siga essa regra. Primeiro você escreve o cátion, ok? E depois você escreve o ânion. O cátion está aqui, ó, carga positiva, e aqui está o ânion, carga negativa. Depois que você escrever o primeiro cátion e depois o ânion, você vai cruzar essas cargas. Cruzar de que forma? A carga do ânion vem aqui, cátion, e o do cátion vem para o ânion. Okay? Então, feito isso, eu tenho a formulação que nós chamamos de fórmula unitária. Então, a carga do ânion vem para o cátion e a carga do cátion vem para o ânion. Não em forma de cátion, beleza? Mas sim na forma de atomicidade, para você saber quantos átomos possui. Okay? A quantidade de átomos de A é a quantidade da carga de B, e a quantidade de B é a quantidade da carga de A. Okay? Então vamos pensar um pouco, beleza? Vamos imaginar que a gente precise montar a forma molecular desses compostos. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer para vocês rapidinho? Vou mostrar para vocês aqui o que é que ocorre com cada elemento. Vou mostrar aqui no caso do magnésio. É coisa rápida. Nós já vimos. O magnésio, deixa eu só voltar aqui, ele tem 2 elétrons na última camada, família 2A. Então, qual é a tendência dele? É perder 2 elétrons. Então, ele vai ficar magnésio mais 2. O cloro é da família 7A. A tendência é ganhar 1 elétron. Então, vai ficar cloro menos 1. O alumínio da família 3A tem a tendência a perder 3 elétrons. Então, vai ficar alumínio mais 3. O oxigênio da família 6A vai ganhar 2 elétrons. Então, menos 2. E o cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada, vai perder e ficar mais 2. Ah, professor, tem uma dúvida. Por que a família 1A perde 1 elétron, família 2A perde 3? Coisa rápida, ó. Não é para adquirir 8 elétrons na última camada, então nós vimos que o sódio perde 1, porque ficaria mais fácil ele perder 1, beleza? A 2A é mais fácil perder 2, 3A e assim vai. A 4A, pessoal, lembra, não são 8 elétrons na última camada? Se eu tenho 4 para 8 é quantos? 4 elétrons. Família 5A para 8, 3. Então, 3 elétrons. Família 6A para 8, 2. Então, 2 elétrons. Família 7A para 8, 1. Então, 1 elétron. Então, família 1A, 7A ganha 1 elétron. Família 6A, 2 elétrons. Família 5A, 3 elétrons. Família 4A, 4 elétrons. Família 1A perde 1 elétron. Família 2A perde 2. Família 3A perde 3. Então, pessoal, feito essa observação aqui, nós sabemos que depois de fazer a distribuição eletrônica com o magnésio perde 2 elétrons, o cloro ganha 1 elétron, o alumínio perde 3 elétrons, o oxigênio ganha 2 elétrons e o cálcio ganha 2, pronto. Aqui eu vou formar um composto entre o magnésio e o cloro. Então, qual dos dois é o cátion? O magnésio ou o cloro? É o magnésio, então você coloca aqui o magnésio. Quem é o outro? O cloro. Vocês lembram do cruzamento? Essa carga do magnésio vem para o cloro e a carga do cloro, vou ter um magnésio e 2 cloro, MgCl2. Então quer dizer que para esse composto eu vou precisar de 2 cloros e um magnésio. Observe, a quantidade de cloros é a carga do magnésio, que era quanto? 2. A quantidade de magnésio era a carga do cloro, quanto? 1. O mesmo vai acontecer quando eu tenho alumínio e o cloro. O alumínio, ele é o cátion, então ele vai ter carga mais 3. O cloro, ele é o ânion, vai ter carga menos 1. Eu vou apenas fazer esse cruzamento, eu vou ter quem? A LCl3.
A quantidade de cloro é a carga do alumínio e a quantidade de alumínio é a carga do cloro. Vai acontecer semelhante aqui. Aqui, olha o que acontece. O alumínio mais 3, o oxigênio menos 2. Então vai descer para cá e aqui eu vou ter quantos? 2 alumínio e 3 oxigênio. Vamos ver? Aqui, ó. Al2O3. 2 alumínios, que é a carga do oxigênio, 3 oxigênio, que é a carga do alumínio. O semelhante vai acontecer com... Opa, eu botei aqui foi magnésio, então vamos lá. Eu vou só colocar aqui no lugar do magnésio, eu vou colocar o cálcio, já que nós já fizemos anteriormente. Vou dar só aqui a cor da letra, para a gente não perder esse último exemplo. Então, eu vou colocar aqui quem? Cálcio. Ó. Eu tenho aqui quanto? Cálcio. Cálcio mais 2 e o cloro ou Cl-. Então, quando eu vir para cá, eu vou ter Cl e o cálcio. Então, a carga do cálcio vem para o cloro e a carga do cloro vem para o cálcio. Então, eu tenho quem? CaCl2. Então, para eu formar esse composto, eu vou ter um cálcio e 2 cloro. Nessa situação, eu vou ter 2 alumínios e 1 oxigênio e 3 oxigênio. Aqui eu tenho um alumínio e 3 cloro, um magnésio e 2 cloro. Ok? Então, nas outras aulas a gente vai fazer exercício e eu vou ensinar para vocês por que eu usei apenas um cálcio e eu fiquei com 2 cloro. Porque nessa situação aqui eu tive que ter 2 alumínios e 3 oxigênio, ok? Então isso aí na próxima aula a gente vê direitinho. Então até a próxima aula, pessoal, bons estudos, dê uma olhada no livro, uma olhada em outras videoaulas, em livros, em outros sites. Não deixe de estudar e praticar também, tá bom? Um abraço.